Oi, divas e divos, bem-vindos a mais um monólogo. Então, hoje eu queria conversar sobre a confusão humana, sobre os relacionamentos, sabe? Pra mim, relacionamento, infelizmente, eu tenho uma crença horrível que relacionamento, tanto amizade quanto amoroso, é sinônimo de dor. E tá, então vamos lá destrinchar toda essa coisa. Gente, eu tô meio abatida assim, eu não sei se é por causa do Enem, não sei se é por causa da TPM, eu não sei se é. Não sei. Mas enfim. Sim, eu acabei recentemente uma amizade de muitos anos, tinha mais de 10 anos. Mas essa amizade me fez lembrar de um antigo relacionamento meu, que basicamente era: a pessoa era muito boa pra mim, mas ao mesmo tempo a pessoa me machucava. E a pessoa, a minha amizade, é a mesma coisa. Era boa pra mim, mas me machucava. Então eu ficava sempre nessa balança, tipo assim: eu não posso me afastar de fulano porque fulano é muito bom comigo. Isso vai ser ingratidão. Ou, fulano me magoou, mas fulano fez isso pra mim, então dá pra perdoar. E aí eu comecei a pensar assim, será que todas as relações humanas têm esse tipo de coisa? Tem tipo essa troca, esse negócio de dar tapa e beijo? E eu fiquei, caralho, que merda. Por isso que cada vez mais as pessoas se isolam. E eu acho que essa é uma crença minha. Eu queria muito não ter essa crença, porque eu acho que abriria portas para pessoas incríveis, porque eu acho eu tenho fé que a gente pode ter um relacionamento entre, tipo, tanto amizade quanto relacionamento, em que as pessoas não lhe machuquem profundamente. Obviamente, somos todos pessoas. Obviamente, a gente vai ter divergências, a gente vai ter pensamentos diferentes e ações que podem não ser tipo assim, ok, não estou totalmente de acordo com isso, mas isso não irá destruir, estraçalhar meu coração. É isso que eu quero na minha vida. E aí eu comecei a pensar, será que todos os relacionamentos são sinônimos de dor? Porque se for, eu vou viver dentro do meu buraco, do meu potinho, assim, ó, protegidinha. Eu tava pensando nisso porque próximo ano eu estarei na faculdade. E aí eu fiquei pensando, como vai ser? Será que eu vou estar aberta a novas amizades? Será que eu vou ter novas amizades? Porque eu sempre tive dificuldades em ter amizades com mulheres. Tipo, diminuiu um pouco esse meu problema quando eu envelheci, sabe? Tipo, depois dos 20 anos eu arranjei várias amigas e tal, mas ainda tem uma crença na minha cabeça de que eu tenho dificuldades em ter amigas mulheres, mas na verdade eu tenho bastante amigas mulheres, acho que agora eu tenho mais amigas mulheres do que amigos homens. Porém, os homens são mais ativos na minha vida, então eu acho que isso dá a impressão de que eu tenho mais amigos homens. Mas, enfim, e aí eu fiquei pensando, nossa, como é que vai ser? Será que eu vou estar aberta? Porque é isso. Eu tive amizades na minha antiga faculdade que me magoaram muito, tipo assim, que é, me usavam porque eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa muito pra dentro, eu sou muito ansiosa. E essas pessoas, elas se aproveitavam, tipo assim, nossa, a Letícia consegue pensar muito, a Letícia tem. Eu tenho muita facilidade com literatura, eu fazia direito. E a minha professora, ela adorava literatura. E aí eu tinha, tipo assim, todas as respostas que a professora queria, as pessoas não tinham, porque elas não tinham tanto contato assim com a literatura, com a Clarice Lispector e nem com a Cecília Meirelles. Então eu tinha todas as respostas e eu falava para as minhas amigas. Só que eu queria falar porque eu tinha muita admiração por aquela professora. Acabou que essas minhas amigas ficavam falando as respostas que eu dizia para elas, e aí quem acabava ganhando os créditos eram elas e não eu. E isso me deixou muito magoada, tanto isso quanto outras coisas. Teve um júri que eu dei todos os tipo assim, todos os pontos a serem defendidos e rebatidos, e aí eu fiquei tão ansiosa que eu não consegui falar, eu fiquei petrificada. E no final todo mundo disse que elas que tinham, como é o nome? Que elas tinham carregado
o júri que a gente tinha ganhado, né? E que arrasaram, e pipipi, popopó. Só que eu sabia que elas só tinham arrasado porque eu tinha dado tudo. E aí eu fiquei assim, criou um rancor entre mim, porque eu queria ser reconhecida. Eu sou humana, eu não sou perfeita, eu não sou, oh meu Deus, ai, tudo bem. E nem sempre eu fui uma pessoa tímida. Quando eu era criança, eu era uma pessoa muito, uau, eu desfilava, eu era a Miss Pipipi, a Miss Popopó. Então, eu acabei criando uma vergonha, um negócio assim que eu não entendo até hoje. E, obviamente, eu tento sempre destruir essa timidez, esse negócio. Eu não gosto, eu não quero. Eu sinto que eu tenho uma skin maravilhosa para ser uma rapariga tímida. E então, essa foi uma das coisas que eu olhei e falei, caralho, velho, a amizade esmagou. E aí, eu também tive os amigos maravilhosos que nunca me magoaram, mas teve outros que me magoaram, tanto fisicamente. E tive relacionamentos onde eles eram muito bons, mas ao mesmo tempo eles eram ruins. Aí eu ficava, ai, eu ficava naquele negócio, sabe? Daquele assim, meu Deus, eu vou ser ingrata, vou ser isso, vou ser aquilo. Porque parece assim que nunca dá tempo de eu me escolher. Porque se eu me escolher, eu vou ser uma cuzona, eu vou ser tipo assim, sei lá, e às vezes eu fico pensando, e se eu precisar de fulano, e sei lá, eu tiver que voltar com o rabinho entre as pernas, ou algo do tipo. E aí eu fico assim, meu Deus, e é horrível, é horrível. Eu queria muito que na minha cabeça relacionamentos não fossem sinônimos de dor, não fosse sinônimo de sofrimento, porque eu acho que isso também é muito mais sobre as pessoas com que eu me relaciono do que sobre mim, mas também sobre mim, porque eu sempre tô me pondo em um lugar assim de vítima. E, gente, não sou vítima alguma, tá? Várias vezes já magoei muitas pessoas, muito mais em relacionamentos amorosos, muito mais com pessoas que tinham, como é o nome, interesse amoroso em mim do que em amizade, com certeza. Mas eu já não fui boa amiga várias vezes. Tanto nessa amizade que eu acabei, eu realmente não fui amiga algumas vezes. Só que a minha, como é o nome, a minha régua de suportabilidade, vamos dizer, erros, é muito pequena. É muito tipo assim, eu sou muito traumatizada. Então, nossa, eu odeio ter que falar essas coisas, porque na minha cabeça vai entrar. Eu não sou traumatizado, eu não sou traumatizado. Gente, lei da suposição é meio louca, né? Então eu tenho que ter cuidado com as minhas crenças e com as minhas frases. Porque eu passo o tempo todo fazendo afirmação boa, aí quando eu vou fazer um vídeo eu falo merda. Não, eu sou ótima, gente. Zero traumas. Enfim, é isso. Eu queria saber se as pessoas têm esse tipo de coisa. Eu tô cansada, eu tô com preguiça de estudar pro Enem. Isso também foi uma das coisas que eu me senti muito só esses tempos. Foi exatamente não. Eu tinha pessoas, mas ao mesmo tempo eu não tinha ninguém pra ligar, sabe? Tipo, eu tive uma crise e eu tava chorando muito e eu queria muito ligar pra alguém e simplesmente chorar e, sei lá, pedir um abraço e algo do tipo e não tinha ninguém. E aí eu fiquei, caralho, velho, que solidão. Mas ao mesmo tempo eu tinha gente mandando mensagem falando, Letícia, vai dar tudo certo. Mas ao mesmo tempo não eram pessoas físicas, sabe? Tipo, uma das pessoas morava lá na puta que pariu, o outro lá na puta que pariu dois. E aí eu fiquei, é isso, gente. Eu acho que eu só queria mesmo conversar sobre solidão, sobre relacionamentos que estão uma merda. Mas eu espero melhorar, na verdade, eu tenho ótimas amizades. Mas esse não é o vídeo que cabe elas, é um vídeo negativo, é um vídeo de energias. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem e possam conversar comigo, a gente trocar uma ideia e tal. Os beijos, se inscrevam. É isso.